Se é um sonho que seja grande. Essa frase é usada muitas vezes para falar do projeto que o São Paulo criou lá na década de 50 para construir o estádio Cícero Pompeu de Toledo. Projeto que nasceu das mentes do presidente Cícero Pompeu de Toledo e de Laudo Natel, à época diretor do Bradesco e que viria também a ser presidente do São Paulo e depois conselheiro vitalício e depois intitulado patrono do clube. O Laudo Natel nos deixou essa semana aos 99 anos e gerou uma comoção muito grande na comunidade são paulina. Muita gente começou a pesquisar, a se interessar sobre o legado do Laudo Natel para o São Paulo Futebol Clube e, claro, sobre toda a história da construção do Morumbi, por que a perda do Laudo foi tão sentida assim. Então a gente convidou o historiador Alexandre Gisbrecht para falar sobre todo aquele processo de construção do estádio Cícero Pompeu de Toledo, que com certeza foi o ato que mudou o São Paulo Futebol Clube de patamar. Existe um São Paulo antes e outro depois do Morumbi. Eu sou Felipe Lucena, isso é São Paulo e esse é mais um vídeo com conteúdo histórico do Tricolor para você. Vamos pro bate-papo. Ale, para começar, a frase, se é um sonho que seja grande, que é uma frase muito importante na história do São Paulo, né? Muito torcedor já ouviu e não sabe bem, talvez, de onde tenha surgido, quem que cunhou essa frase. Nas suas pesquisas aí, de que ano é essa frase, em que contexto ela está no projeto de construção do Morumbi e quem é o inventor dessa frase, quem que falou isso algum dia e ela virou o lema ali da comissão pro estádio. Então, na verdade, ninguém sabe. Ela é atribuída ao Laudo Natel, ela é atribuída também ao Cícero Pompeu de Toledo, dependendo de onde for, mas eu nunca consegui determinar quando ela foi dita e por quem ela foi dita. E mesmo como ela foi dita, porque também tem a variante do sonho do São Paulo não cabe no Pacaembu, que é uma frase sensacional. Né? Que essa teria sido quando teria sido cogitado de o São Paulo trocar o terreno no Morumbi com a prefeitura pelo estádio do Pacaembu. E então não tem assim, registros históricos das frases, nunca encontrei. Pode ser que existam, mas não sei, eu costumo trabalhar com fatos, então eu sei que essa frase já foi usada outras vezes, posteriormente, mas a origem dela, não sei te dizer. Começando então pelo começo, né? Laudo Natel conversou com Cícero Pompeu de Toledo ali entre 1949 e 1950, você me corrige se a data não estiver muito precisa, e aí eles definiram que o melhor para o São Paulo, que vivia muitos problemas financeiros, que não conseguia ser um clube viável economicamente, seria se desfazer do único bem que ele tinha, que era o terreno no Canindé, para construir um estádio de proporções inimagináveis naquela época. O Morumbi, que quando surgiu, quando foi completo, ele tinha 150 mil pessoas como capacidade. Como é que foi essa conversa entre eles? O que os registros dizem sobre esse embrião do Morumbi? Assim, não se tem registros das conversas, de quando foram, tudo mais, mas assim, o que dá para tirar de tudo que eu já estudei sobre o São Paulo, já li sobre a construção do Morumbi, o São Paulo fazia muito tempo aquele sonho do estádio próprio. O futebol estava mudando muito nos anos 40, o São Paulo até inicialmente tinha um acordo muito bom com o Pacaembu de uso prioritário, mas era um acordo que nem sempre era respeitado, os outros clubes também brigavam contra isso, e o São Paulo achava melhor procurar um estádio próprio, procurar um lugar para erguer um estádio próprio. Uma das primeiras, se não a primeira possibilidade, foi no Sumaré, na subida ali para cima da Praça Irmãos Carma, mas o plano acabou não indo para frente. Depois foi cogitado uma área ali perto do Parque do Ibirapuera, ali mais ou menos onde hoje é o Círculo Militar, e por fim acabou surgindo o Morumbi, né, que ofereceram o terreno em doação. Doação de terreno público. Não, o terreno nunca foi público. O terreno foi adquirido em espólio por uma imobiliária que resolveu construir um loteamento ali. E na visão da época, o que poderia ser melhor para um loteamento do que um estádio? Juntou a fome com a vontade de comer. Só que para você começar a tirar o estádio do papel, você precisava de dinheiro. E o São Paulo, para fazer dinheiro, colocou o Canindé à venda. Ele foi comprado por um conselheiro do São Paulo, que depois vendeu para a Portuguesa, não muito depois. E o São Paulo aí pôde começar as obras.
Só que as obras elas foram num ritmo bem lento nos primeiros anos. Basicamente, elas só começaram a andar de verdade nessa primeira fase quando o Laudo Natel, que assumiu o comando das obras por volta de 1958, quando ele foi eleito presidente do São Paulo, né, o Cícero Pompeu de Toledo acabou se afastando também por causa de uma doença que iria matá-lo no ano seguinte. O São Paulo conseguiu terminar a construção dessa primeira fase para a inauguração em outubro de 1960. Uma coisa que as pessoas confundem muito é que o Laudo Natel, tudo bem, ele foi governador do estado de São Paulo, ele foi presidente do São Paulo, mas quando ele foi as duas coisas concomitantemente, o Morumbi já estava quase de pé ou já estava de pé, né? Bem, ele nunca foi as duas coisas concomitantemente, porque quando ele assumiu o governo do estado, na data cabalística de 6/6/66, por causa da cassação do Adhemar de Barros, ele se licenciou do cargo de presidente do São Paulo. Então quem assumiu foi o Manuel Raimundo Paes de Almeida, e ele que foi o presidente do São Paulo durante o período em que o Laudo foi o governador. Nessa fase aí, do segundo semestre de 66, basicamente, e primeiro mês de 67, as obras no Morumbi praticamente não andaram. O pessoal tem a ideia de que o Morumbi foi uma construção uniformemente distribuída ao longo dos anos, e não é assim que funciona, não é assim até hoje. O Morumbi ele teve aquela fase inicial mais lenta, aí depois entre 58 e 60 que ele cresceu a ponto de poder ser inaugurado, mas nos anos seguintes ele cresceu muito pouco. Ele ia crescendo um gomo de cada vez do anel, mas por muito tempo não cresceu nada. Às vezes porque não tinha dinheiro, às vezes porque o clube estava priorizando as obras na área social. Aí ele teve outro período em que as obras foram aceleradas de novo, que começou em 68, já no segundo semestre de 68, já fazia 1 ano e meio que o Laudo já não era mais o governador. E as obras terminaram no fim de 69, e o Morumbi finalmente foi entregue. A questão sobre o terreno, né, ele era da imobiliária Aricanduva, e aí estava programado que lá saísse um parque público, né, que a prefeitura faria. Só que o terreno, ele foi uma parte comprada pelo São Paulo, se não me falha a pesquisa, mas e a outra uma parte doada. Tá, e a outra parte doada por essa imobiliária, que também, ou seja, não era uma parte pública do terreno, embora ali pudesse sair um parque público, certo? De acordo com as leis da época, as ruas não eram patrimônio público como são hoje. Então, o loteamento era todo da Aricanduva, embora a prefeitura tivesse um óbvio interesse no desenvolvimento da região. Tanto é que a prefeitura foi, embora tenha demorado muito e tenha feito muito aos poucos, mas provendo a infraestrutura viária para se chegar ao Morumbi. Como duplicação da ponte Eusébio Matoso, da ponte da Cidade Jardim, asfaltamento de ruas de acesso, ruas e avenidas de acesso, e por aí vai. A questão do parque infantil é que é uma questão que eu vejo como um pouquinho mais complicada, porque o São Paulo sempre defendeu que ele estava construindo um parque dentro do clube. É uma ginástica retórica que, não sei, eu não sou muito a favor desse tipo de coisa. E aí o Morumbi, ele é inaugurado em 1960, ainda pela metade, né? Qual que é a repercussão da imprensa da época? Havia um prognóstico de, em tantos anos, o Morumbi vai estar completo, o São Paulo vai ter que parar de jogar aqui nesse estádio quando a obra for finalizada. O que se falava na época do jogo de inauguração do Morumbi, ainda pela metade de 1960? A primeira inauguração, ela meio que serviu para calar a boca dos que diziam que o São Paulo nunca ia conseguir tirar o estádio do papel. E tinha muita gente que falava isso. Você via charges na imprensa, você via matérias na imprensa. Óbvio que havia quem defendia também. Não estou dizendo que a imprensa era toda contra o estádio, mas muita gente achava que aquilo era um sonho que nunca teria condição de ser realizado. Então, essa primeira inauguração ajudou a quebrar essa parte. Eu vi uma entrevista do Laudo, ele deu em 2010 para a revista oficial do clube. Ele cita que se o São Paulo fosse um clube rico naquela época, a construção do Morumbi, que se você imaginar que o fim dela é em 1970, que durou 18 anos,
teria durado 2 ou 3 anos. Não sei se é um prazo também muito real ou muito curto, mas enfim, dava, né, se o São Paulo tivesse dinheiro para construir o Morumbi de maneira mais rápida, e aí o São Paulo encontrou algumas soluções para ter esse dinheiro, né, que era o jogadores vendendo cadeira cativa, esse carnê paulistão, enfim. Queria que você colocasse ali na linha do tempo cada medida dessas que ficaram famosas depois, porque algumas foram antes da inauguração, algumas foram para completar o estádio, né? Essas soluções criativas que o São Paulo encontrou para fazer dinheiro de alguma forma. É meio difícil colocar isso numa linha do tempo de memória, até porque também algumas dessas medidas, elas foram contínuas. O POI não bateu na porta das pessoas em um determinado dia e no dia seguinte parou, ou num determinado mês e depois parou. O POI seguiu batendo nas portas das pessoas para vender as cativas. O POI, e não só ele também, o Gino Orlando vendia. Então você via às vezes matérias na imprensa da época do pessoal, assim, tipo, da concorrência entre os jogadores para ver quem vendia mais cadeira cativa. E aí entra de novo o mérito do laudo Natel, por exemplo, questão de criatividade. Para ele conseguir parafuso para a obra, ele se dispôs a ser o garoto propaganda de um fabricante de parafusos. E aí o dinheiro que ele recebeu para ser esse garoto propaganda, ele usou para comprar para a obra do Morumbi. Quando a gente para fazer um exercício de quem que seria o pai do Morumbi, né? Se tivesse que escolher um nome ali. Tem gente que aponta Cícero Pompeu de Toledo e uma outra corrente fala em laudo Natel. O nome do estádio acabou sendo o nome do Cícero Pompeu de Toledo. Primeiro eu queria fazer essa pergunta para você. Se você tivesse que escolher um dos dois, quem que teve a participação mais definitiva, mais importante para tirar esse sonho do papel? E como é que foi a escolha do nome, né? Porque o Cícero Pompeu ele se retira antes do Morumbi ser inaugurado e acho que ele falece antes também de ver o estádio em funcionamento. E essa escolha do nome, de homenageá-lo com o nome do estádio, foi feita com ele em vida ou depois que ele faleceu? Bem, ainda bem que eu não tenho que escolher um dos dois, porque é uma escolha que eu não diria nem difícil, é uma escolha impossível. Porque sem o Cícero Pompeu de Toledo, você não teria provavelmente o Morumbi, as obras não seriam iniciadas, mas por outro lado, sem o laudo, talvez as obras nunca fossem terminadas. Então, é muito difícil escolher um ou outro nessa questão. Os dois são extremamente importantes. O Morumbi, se qualquer um dos dois não existisse, o Morumbi não existiria, no mínimo, da maneira como a gente conhece ele hoje. Só você vê como as obras andaram em determinados momentos que você percebe que precisava desses empurrões e que nem sempre também o empurrão era sozinho o suficiente. Já sobre a escolha do nome, foi feita com ele em vida. O Morumbi ganhou esse nome em 56 e o Cícero foi morrer só em 59. Foi uma homenagem a quem tinha trabalhado para tirar o estádio do papel, para começar a tirar o estádio do papel. E aí, quando ele morreu, antes da inauguração, aí passou a fazer muito mais sentido ter o nome dele ali no alto das arquibancadas. Outra coisa que muita gente pergunta é por que o São Paulo chama o laudo de patrono, né? Isso é um título que ele ganhou do clube, não sei de que maneira foi definido isso, lá na década de 70, pelo que eu vi ontem. Como é que foi essa escolha e o que o São Paulo quis ao dar ao laudo Natel esse título de patrono que é eterno? É que tá dentro de uma lista de cargos que ele ocupou, diretor financeiro, conselheiro eleito, diretor financeiro, primeiro tesoureiro, conselheiro eleito, presidente da diretoria, e aí vai seguindo, é um dos perfis com mais itens. A última ali é do presidente de honra da Comissão Pro Estádio, em 2000, né? São homenagens mais para agradar a pessoa, prestar uma homenagem imaterial, algo que não representa muito em termos práticos, mas que você precisa homenagear quem fez muito pelo clube. Sobre o Morumbi, para a gente caminhar aqui para o fim do nosso bate-papo, tem algum detalhe aí que eu não te perguntei, que pouco se fala ou que se fala errado na opinião pública, que você se lembra agora? Aquela questão do dinheiro público no Morumbi. Existiu dinheiro público no Morumbi? Sim, existiu. Agora, qual foi a fração disso na obra?
Se você pegar em conta o dinheiro total investido no Morumbi, e aí vai uma questão de que durante a obra do Morumbi você teve períodos de inflação muito alta, não alta como nos anos 80, mas uma inflação alta. Mas mesmo que você pegue isso e você coloque com valores atualizados, o valor que o São Paulo recebeu de auxílio da prefeitura em 56 é um valor que não representa nem 5% do que foi investido no Morumbi. E ainda, o pessoal que gosta de arrotar sobre essa lei que deu esse auxílio ao São Paulo, se esquece, propositalmente ou não, de pesquisar outras leis do mesmo ano que beneficiaram o Corinthians, inclusive antes do São Paulo, e o Palmeiras. Assim como o empréstimo da Caixa Econômica Estadual, em 1951, que o São Paulo brigou para conseguir, né, porque o Corinthians e o Palmeiras tinham conseguido o mesmo empréstimo. Então, e aí nesse caso foi um empréstimo, não um auxílio. O São Paulo teve que pagar esse dinheiro depois. Teve dinheiro público? Teve dinheiro público. Mas nada como um estádio totalmente financiado pelo governo. E aí você vê assim, financiado pela prefeitura, financiado pelo governo do estado, financiado pelo governo federal, sei lá. As lendas não precisam muito de base na realidade. O pessoal arrota o que ouviu falar, ou pior ainda, o que se lembra de ter ouvido falar e começa a falar abobrinha. Então isso é algo que eu tô cada vez mais conformado que nunca vai morrer. As fake news sobre o São Paulo nunca vão morrer, porque tem muita gente que não tem interesse em deixar que elas morram. Cara, muito obrigado pelo papo, bastante esclarecedor, quase uma aula, porque você se aprofundou muito no assunto, estudou muito isso, então você tem muita propriedade para falar, né? Eu estudei também, mas não com a mesma profundidade que você. Então, cara, muito obrigado e vamos marcar mais vezes para a gente debater outros assuntos aí. Quem sabe as fake news que se cria ao longo da história e com o anacronismo que as acompanham podem ser aí temas de boas conversas. Prazer foi meu de estar aqui, né? É sempre um prazer falar do São Paulo. Então, quando me chamam para falar do São Paulo, eu não tenho a menor dúvida. É algo que eu vou me divertir falando. Eu vou até aprender, porque é uma maneira de organizar os pensamentos, tentar organizar as memórias. Porque eu também aprendo em cada uma dessas pesquisas que eu faço. Eu costumo dizer, e isso é verdade, eu não faço tanto a pesquisa para os outros, eu faço a pesquisa também para mim, principalmente para mim. E começou assim. Eu preferiria, talvez, na época, que alguém fosse lá e escrevesse tudo isso, para eu pegar e ler simplesmente. Mas como ninguém fazia isso, beleza, vou fazer eu. Sempre imagino, né? Acho que não só você, mas todas as pessoas que fazem esse trabalho de ser historiador de um clube, de se aprofundar dentro da história do clube, acho que elas começam porque ninguém fez antes, então elas vão matando a própria curiosidade e veem que aquilo pode interessar também a outras pessoas, né? Sem dúvida. Esse foi o nosso papo com Alexandre Gisbrecht, historiador do São Paulo Futebol Clube, que faz um trabalho muito bom. Se você quiser, siga-o nas redes sociais, que a gente vai deixar aqui. E também, claro, se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, assiste os outros vídeos, ativa o sininho, comenta, faça tudo para continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no Isso é São Paulo. Valeu, um abraço, até mais!